Oi, Newton, estamos de novo aqui então para dar seguimento à conversa. Pois é, Larissa, coisa boa, né? Aqui nesses momentos que o CEAF também proporciona para nós, servidores, para fazer sair um pouquinho da nossa realidade dos processos, dos teus atendimentos, claro. Tratar um pouquinho de temas um pouco diferentes, mas que ao fim e ao cabo, acho que dizem respeito também à nossa vida, à nossa convivência também, né? Nos nossos trabalhos, na nossa vivência institucional, nossa vivência familiar, porque eu acho complicado da gente dissociar uma realidade da outra, um momento do outro. Nós somos todos os nossos conteúdos, né? As nossas circunstâncias. Então, muito bom estar aqui de novo conversando contigo. Digo mesmo assim, Newton, tu sabe que eu tava em casa pensando, né, como dar seguimento sem ficar assim, né, repetindo o que já tinha sido falado, de um jeito que, né, que as pessoas pudessem se interessar. E aí caiu esse livro na minha mão, que se chama Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis, que é da Diana Corso e do Mário Corso. E é um livro bem legal, assim, porque ele vai falando tanto desses clássicos, né, dos contos de fadas e histórias mais atuais. E aí eu tava folheando e eu encontrei a personagem perfeita para nossa conversa, né? Porque tendo uma personagem que nem essa, a gente pode, assim, partir de um ponto comum, né? O pessoal que está nos ouvindo, né? A gente aqui conversar, diferente, assim, né? De trazer um exemplo, né? Mais clínico, né? E aí, quem eu encontrei? A Magali, da Turma da Mônica, né? Que todos nós, bom, né? Desde pequeno a gente já lia aquelas histórias em quadrinho, né? E até hoje a Turma da Mônica segue, né? Muito popular. E só é assim porque isso diz alguma coisa para as pessoas, né? As pessoas se identificam, gostam, né? Então eu disse, é a Magali que eu vou levar. Ótimo, obrigado pela tua sugestão, porque isso é interessante quando nós temos a transposição da nossa vida por um personagem, e aí a gente percebe que como um caminho que nos convida, então, daí depois buscar, se for o caso, ler os autores mesmos, buscar nas fontes, mas essa intersecção que esses autores fazem de trazer... são autores que interpretam outros autores utilizando um personagem de Maurício de Souza também, é tão bacana, e deixa a gente se enxerga muito nesses personagens. E uma coisa bacana é de perceber quanto tem de literatura, quanto tem de ciência num personagem infantil, né? Não é uma criação. Existe toda uma base, existe todo um pensamento que provavelmente inspira os autores a desenvolver histórias do cotidiano nosso, mas trazendo esse conhecimento já para a nossa vida atual. Isso é muito bacana, né? Gostei muito da tua ideia. E claro, quando a gente fala aqui na Magali, mas podia estar falando também de outros personagens ali da Turma da Mônica, mas como o nosso assunto é comida, tem que ser a Magali, claro. Né? É como se a gente enxergasse alguns aspectos nossos, assim. Então a gente vai enxergando e sai um pouco dessa questão, assim, da doença, da normalidade. Aí a gente vai vendo, bom, tá ali a Magali e a gente vai se identificando, né, com esses aspectos. Pois é, Larissa, eu achei muito interessante isso, porque para a gente não ficar nessa não pode, não deve, não faça, né? Para que daqui a pouco a comida como um objeto de prazer, um objeto de desejo também, não sirva como mais um objeto de que a gente se sinta culpado também por isso, né? Porque também a busca de uma alegria, a busca de um prazer, a busca da satisfação de um desejo, também não é tão errado assim, né? O que tu acha sobre isso, assim? Como é que eu posso... falo porque eu gosto de te ouvir para que a gente saiba, para entender bem como é que a gente se comporta, ou é uma questão de limites, né? Até quando tu fala assim, Newton, a gente recebeu algumas perguntas, né, durante o Conversando e Pensando, depois alguns colegas entraram em contato também, e muito nesse sentido, assim, porque foram surgindo outros... né? Outras denominações, isso é patologia, não é patologia, isso é transtorno alimentar, não é. E, na verdade, fora aqueles transtornos alimentares ali que a gente viu, sempre que a gente fica, assim, muito encucado, né, com alguma coisa, né? Então, o colega até perguntou, assim, o Ricardo, né? É a pessoa que fica só querendo se alimentar saudável,
não come nenhuma outra coisa. Então a gente vai pensar assim, olha que maravilha, né? A pessoa come... Não, mas é um pensamento obcecado naquilo, né? Fica só comendo, não, só pode isso, aquilo não pode. E aí sai dessa questão do prazer, né? E fica uma prisão. Então sempre que fica uma prisão, a gente está falando mais da patologia, né? Tanto pro mais, tanto pro menos, entende assim, né? É. Que como a Magali, ela come sem culpa, né? É interessante porque o problema dela é que talvez ela tenha uma dor de barriga ali na frente, mas ela também já sabe que depois passa. Então, aí ela segue nessa busca desenfreada dela pelo alimento. E aí eu acho que dá para entender, às vezes esse alimento pode ser o não alimento também, pode ser a atividade física que aí te priva da convivência com outras pessoas, ou a não atividade física que também aí te priva, te traz outros problemas aí mais de saúde mais graves, assim, porque também o sofá ele é confortável até ali, né? E a gente sempre está falando desses extremos, assim, né? Então, daqui a pouco, o alimento ser tão presente na vida, né, que leva a pessoa a uma obesidade, e por outro lado, né, daqui a pouco, eu recebi um convite para jantar com o pessoal do trabalho. Ah, não vou, né? Não vou porque não, né, não posso ir lá comer, me passar. Então a gente vai vendo que são nos extremos, né, que se encontra mais dificuldade. Qual seria, assim, eu já te explorando, né? Qual seria uma dica, assim, da gente perceber isso quando a gente são desse reflexo dessa nossa postura no contexto social, no contexto familiar, ou a gente consegue perceber mesmo, assim, quando, aqui eu percebo que eu estou exagerando um pouquinho, a gente tem que esperar que isso se torne uma patologia física, ou a gente consegue, que dicas a gente poderia ter, assim, de perceber isso, além do espelho, né, quando a gente não entra mais na roupa, ou quando a roupa fica grande demais. E isso chama atenção, né, Hilton, que às vezes as pessoas dizem, quando eu vi a roupa não cabia mais, como assim, né? Como assim? Então, quanto maior o grau de autoobservação, de autoconhecimento, mais a pessoa vai estar sintonizada, assim. E até dizer, agora esse mês a pressão no trabalho está muito grande. Eu sei que eu vou acabar comendo mais. Tá, mas isso passa e depois eu vou, né, voltar como era antes. Então, de poder estar sempre pensando assim, né? É por aí, não é por aí, isso tá, né? E tendo a saúde como foco e não a estética, né? Perfeito. Um trechinho também, que eu lembrei desse texto que tu sugeres, assim, aquela questão de como se percebe a maturidade, como se percebe o desmame, né, o afastamento da mãe, porque a mãe, e aí eu achei realmente muito significativo, assim, as mães sempre têm essa tendência de colocar mais comida do que o filho consiga comer, porque parece que se ele... E isso é muito nítido. E os pais também, né? Ali refere à mãe, mas eu acho que é muito parelho, parecido, é parelho, né? Então, e aí o que acontece? É interessante como a gente vai se repetindo, assim, que parece que se alguém for jantar na nossa casa e não sobrar um monte de comida, poxa, foram mal atendidos. Então, a gente tem aquela, né, a tendência do exagero, né, já na oferta. Daí, se tem uma oferta exagerada, o consumo também provavelmente será. Né? Então, esse é um trecho que eu achei muito perceptível. Esse trecho é bem interessante, assim, porque quando o alimento é oferecido pela mãe e a criança pega, né, então, olha só, quase como ele gosta de mim, tá comendo a minha comida, tá mamando meu leite, né? E quando a criança recusa, é sentido como uma recusa da própria mãe, né? Só que daí eles dizem aqui no livro, né, que a Magali, ela dá o giro, assim, ela se vinga da mãe, porque ela come, e nunca é suficiente. Então é como se fosse uma vingança dessa coisa assim da mãe, come meu filho, você tem que comer, né, vai ficar fraquinho, né, e nunca é suficiente o que o filho come. E a Magali, ela dá essa volta, assim, ela faz a mãe se sentir, então, né, nessa posição de, essa guria não para de comer, não tem mais comida para ela. Pois é interessante essa permanente tensão que parece de quem oferta
e isso não só na relacionamento entre pais e filhos, né? Mas daí depois isso vem para a nossa vida quando a gente sai do âmbito desse poder familiar aqui. E aí essa tensão entre, bom, quem oferta e daí também se quem recebe é demais, mas aí tensiona, ela às vezes simplesmente, olha, deu, né? Também, e quando como isso é recebido por quem está ofertando, não quero, tá obrigado, estou bem. Pô, mas só mais uma dose. Só mais uma. E a gente vai para a vida adulta, só mais uma. Então vamos abrir o último vinho. Então come só mais um docinho, né? Quem sabe mais uma. E aí parece que a gente tem, quando tu tá quem oferta tem essa obrigação de que seja para não faltar. Isso eu achei muito. Que tem que estar abundante, né? Eu me lembro da minha avó. A minha avó, ela servia uma fatia de torta. A gente comia. Ela dizia, mais uma? Aí tu tá, né? Ah, não vou desagradar a avó, né? Comia mais uma. Só que tu acabava aquela, mais uma? Não, vó. Ah, tu não gostou. E também... Pois é, e como se também fosse um grande problema, assim, tá, não é a melhor coisa do mundo a gente preparar alguma... E eu entendo, assim, que o alimento ele é muito simbólico, né? Isso pode ser no carinho, pode ser no afeto. Afinal de contas, eu preparo com tanto carinho e tu não gosta, assim, mas se fosse, é obrigatório gostar. E se eu não gostar também, não quer dizer que eu não gosto de ti, eu não gostei daquela comida, não deixo de gostar de quem preparou o alimento, porque eu não gostei do alimento que essa pessoa preparou, né? Agora, como isso fica simbólico, né? Imagina, assim, ó, é a primeira vez que ele vai lá em casa, vou preparar um jantar. Bom, se não gostar, não gostou de mim, né? Então, essas coisas, elas ficam muito entrelaçadas, porque a comida, ela tá lá desde os primórdios, né? Pela questão da amamentação. E até aqui tem um outro trecho que eu achei bem interessante aqui também, que é a questão, assim, ó, de não sei o que me aflige, deve ser fome. Se desejo algo, deve ser para comer. Que quando dá aquela coisa, assim, quando a gente tem aquela sensação ou de vazio, ou de tristeza, ou de ansiedade, e que fica aquela coisa difusa, né? A gente vai, o que é isso? Acho que eu tô com fome, vou comer, né? E que, na verdade, a ideia é que a nossa mãe fosse ajudando a gente a decodificar essa sensação. Ah, tem que trocar, tá na hora de dormir, agora sim tá com fome, né? E que a gente fosse também podendo, ao longo da vida, e se fazendo essas perguntas, né? E não assim, ó, dar aquela, né, angústia, tristeza, ansiedade. E parece que tudo leva para um mesmo caminho, assim. Comer. Comer ou satisfazer, é interessante que satisfazer necessidades bem básicas, bem instintivas, assim, né? A gente tem uma dificuldade, me parece, de entender uma falta, entender uma... E às vezes bom, vai dormir, né? Mas não, a gente tenta buscar outras coisas, né? Daí qualquer outras espécies ou qualquer outra forma de prazer para, em vez de ser simplesmente, bom, calma, desliga e vai dormir, desliga e vai descansar um pouco, vai só uma caminhada talvez, só respirar, sair um pouquinho da tua sala. Mas a tendência não é alguma coisa mais intensa, né? E aí talvez um chocolate, talvez em vez de uma fruta, porque a gente precisa de um monte de açúcar também. É uma gratificação. Uma gratificação grande, porque o problema é grande, como se a gente pudesse sempre compensar. E como é difícil sustentar essas posições, assim, ó. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso. Tem motivo para estar ansioso, tô ansioso, né? Bom... E vou encarar isso, né? Encarar a causa disso, encarar a tristeza, encarar, né, a sensação de vazio. E não essa questão de logo colocar um substituto. E a comida, via de regra, é um substituto. Porque aí entra, não sei se eu posso fazer... Eu jogo temas assim, porque por não dominar nada, eu posso estar falando asneiras gigantescas, assim. Mas aí entra talvez até a comida, ou a droga, ou o álcool... né, outras formas de buscar outras satisfações mais orais, né? Exatamente, assim. Porque dá para perceber assim que algumas pessoas vão, bom, então aí bebem demais, porque a fome ela parecida com a sede também, né? Ela é oral também, né? E aí também ou outras formas, fuma, né? Então, me parece que a gente busca isso, e aí tu falaste um ponto que também chama atenção, assim, a gente
parece que não pode ser triste, né? A gente não pode parecer triste para o mundo. E nem ser triste. E muito menos para nós. Eu não posso estar triste. Então, aí é uma outra busca de... Bom, aí não falta que a gente sugira um remedinho, que a gente sugira outros subterfúgios, talvez... Se puder aliviar um pouco a tristeza, também não é ruim, claro. Uhum. Mas um pouquinho de tristeza faz parte da vida, né? Mas aí, como nós falamos, né? Aí entram, bom, redes sociais e, bom, as pessoas todas felizes, todas otimamente bem-sucedidas, todas, né? Triste é muito poucos, e eu né? aqui? E eu aqui trabalhando, bom, todo mundo trabalha, né? Poxa, parece que tá todo mundo em férias, mas a gente também tira férias, né? Agora, o normal não é estar de férias permanentemente, né? E claro, são sensações angustiantes, ruins, mas é como se logo precisasse de um calmante, né? Um calmante, assim, para as sensações, né? Para ficar menos triste, menos ansioso, menos com sensação de vazio. E essas gratificações orais, elas têm um efeito muito rápido, né? Seja a comida, o álcool, as drogas, né? Tem esse efeito, né? De te tirar, assim, daquela sensação que se tu tá sentindo, tu tem um porquê de tá sentindo. Exato. Alivia rápido. E aí eu vou voltar na música que tu trouxeste, né? No nosso, né? A gente quer prazer para aliviar a dor, né? E é a música Comida dos Titãs, né? Se alguém não acompanhou. Já vai lá acompanhar. Já vai lá para ver. Então, ela é uma música bem emblemática mesmo. Ela trata de vários temas, assim, do que a gente seguiu conversando sobre isso, né? Porque a gente quer prazer para aliviar a dor e esse prazer busca pela comida, que bebida, né? Comida e bebida, porque ele entra, é comida, mas ele fala em sede, ele fala em fome também. E voltando à questão, assim, Newton, que tu trouxe antes, de que parece, assim, que quando a gente fala de comida, a gente tá falando, assim, de proibições, né? E a Magali, ela justamente nos apresenta o contrário. Porque se tu olha uma menina que come tudo aquilo que ela come, ela não teria esse biotipo, né? Então, ela traz pra gente essa possibilidade, assim, né? De que pode ser uma coisa lúdica, que não precisa ser algo, assim, punitivo. E tem aqui, os autores trazem uma fantasia, né? Fantasia é isso, assim, que a gente, né, fica... Ai, mas podia ser assim, né? Magali é representante de uma oralidade sem regras. Depositária de uma fantasia de que se pode comer qualquer coisa, em qualquer quantidade e sem consequências. Então, essa é a fantasia, assim, imagina, né? Comer tudo em qualquer quantidade, sem consequências. Então, ela traz essa fantasia, né? Que em algum lugar sempre nos habita, assim, de que a gente pudesse não ter as consequências, né? Como eu tô muito enganado se eu transferir isso também para outras atividades que a gente faz na vida, ou que a gente gostaria de fazer. Eu agora lembro, assim... bom, eu gostaria então só de viajar, só de conhecer o mundo, só como é bom, por causa das redes sociais que a gente pensa, como tem gente que só viaja, o trabalho deles, o ofício é conhecer restaurantes, comer em bons restaurantes e viajar para outros lugares e tal. Que vida boa, como essa é a vida dos sonhos, né? Então viajar, eu realmente, óbvio, as pessoas me conhecem, eu adoro comer, eu sou gourmet, exagero na comida também, acho prazerosíssimo comer, ir a restaurantes e tal, mas aí eu vejo, poxa, mas eu tenho que trabalhar com o direito, com o processo, enquanto tem gente que só viaja conhecendo restaurantes e ganhando dinheiro com isso. Mas e para ele chegar nisso também, quem viaja, o quanto é difícil também, o quanto tem por trás daquela gravação, daquele programa, para ele chegar e ser recebido no restaurante, conseguir o patrocínio para isso, quanto tem de trabalho que não é nada de... Ou às vezes quanto sanduíche ele come num quarto de hotel, mesmo num aeroporto, viajando para depois gravar aquele programa que é o final da entrega dele, o quanto ele caminha antes. A gente olha assim, essa parte onde está a gratificação, né? E na verdade, o que acontece é que a gente vai sempre ter que abrir mão de alguma coisa. Então, quando eu olho, às vezes, algumas situações que eu penso, é bem isso, a gente não sabe que por trás, ganha, mas o que se perde com isso, né? E o quanto tem de trabalho também, de sofrimento, para chegar numa realização um pouco mais duradoura do que simplesmente a comida em si, né? Aquele prazer oral repentino e mais efêmero,
ter algo mais duradouro, realmente tem que ter mais treino, tem que ter mais dedicação, tem que ter mais estudo, né? Ou até isso, assim, né? Que tu diz, que tu gosta de restaurantes, que tu é gourmet. Quanto tempo a gente leva para preparar um bom prato, né? Que num tempo muito menor a gente vai consumir, né? É verdade. É verdade, Né? Bem menor. Ficar lá 2, 3 horas, né? 15 minutos come. Pois é. E aí já pensou, a gente volta lá no início da nossa conversa, acho que o nosso tempo já tá meio que indo pro... Aí imagina quem também faz toda essa preparação e às vezes a pessoa que vai receber não gosta porque também errou. A gente pode fazer tudo isso e no finalzinho colocar um pouco de sal, um pouco de pimenta a mais, estraga tudo. Ou simplesmente quem vai receber não gostou e aí mais uma frustração e a gente vem de novo e volta pro nosso círculo, né? Tem mais um ponto aqui que eu achei interessante, que traz, assim, o uso que a gente faz da comida, né? E que isso começa também, para psicanálise, tudo começa lá atrás, né? Então, começa bem do que a gente estava falando de qual é a reação dos pais ao comer ou não comer de uma criança. Então, a criança, para chamar atenção, pode ou comer demais ou comer de menos. Ela sabe que vai agradar os pais, então, se ela quer agradar, ela faz o que eles gostariam. Se ela não quer agradar, ela faz o contrário, né? E a gente segue, assim, usando esses mecanismos ao longo da vida, né? Hoje não vou comer nada, não tô bem. Mas o que tu tem, né? Então, assim, o uso também que se faz da comida, né? Seja para chamar atenção, seja para agradar, desagradar. Essa relação, por isso que realmente é um papo bem, bem interessante, porque essa relação a gente pode trazer e pode levar para qualquer tema da nossa vida, né? Qualquer momento, assim. Porque é exatamente isso, assim, tanto a preparação, a realização que dá, tanto de comer, de consumir, quanto de preparar, quanto de servir, de ser aceito, né? De ser assim, poxa, eu fiz um negócio e todos gostaram, né? Ou uma pessoa para quem eu quis preparar gostou. Então aí entra aquela aceitação como se o meu valor como pessoa fosse dependesse daquela aceitação, daquele momento, por aquele grupo, por aquelas pessoas, e não, não pela minha história, pelo que nós somos antes disso. E, aquilo é uma tentativa, é uma demonstração, né? E como é que a gente lida com isso? Assim, como é que a gente se prepara para a frustração? Assim, maior vai ser a frustração, quanto menor for a autoestima. É inversamente proporcional, né? Então, se a tua autoestima tá ok, né? Diz, eu fiz esse bolo, a única pessoa que provou não gostou. Mas eu não sou uma pessoa que faço bem bolos, né? Sei lá, eu posso correr bem, eu posso dar uma boa aula, mas não... Né? Então, se a autoestima tá ok, a frustração pode aparecer. Agora, se a autoestima tá baixa, não gosta de mim porque não gostou do meu bolo, né? Então, é inversamente proporcional, né? Tu tolerar uma frustração com o teu nível de autoestima. E aí, e como é que a gente faz também? Eu vou explorar muito a tua presença, né? E para essa autoestima também não se confundir um pouco com arrogância, porque também, eu posso oferecer o que eu quiser e quem quiser gostar que goste, é isso que eu tinha e azar, eu não tenho também tanta preocupação com o outro, é esse balanço que eu tenho que fazer, assim, de dizer, eu tenho que me preocupar, mas também até certo ponto, porque daí depois é o outro também que tem que, ou pelo menos ele não deve se subjugar, só porque é o Newton, só porque é alguém que preparou, eu tenho que gostar. Se eu não gostar, eu não gostei. Inclusive, essa é a chance do Newton pensar assim, né? Será que eu fiz? Será que é porque, né? Ou não, tudo ok, mas essa pessoa não gosta, né? Agora, essa questão da arrogância é interessante também, porque ela é o contraponto, né? Da mesma forma que é muito ruim tu ter a tua autoestima devastada porque, né? Não gostou do meu bolo. Também tem isso, assim, uma atitude arrogante que não se importa. Tanto faz. Tinham que gostar, se não gostam, né? Então, que também, assim, acaba tendo seus reveses porque é um afastamento das outras pessoas, né? Pois é. E aí, eu acho que talvez o grande problema seja contemporizar todas essas circunstâncias
E aí conseguir perceber quando a gente está adotando uma postura arrogante, quando a gente está adotando uma postura mais social, de levar em conta mesmo o que o outro pensa, né? Porque tem alguns termos muito em voga, muito na moda, a alteridade, a empatia, como se eu também não pudesse ter... Bom, eu gosto assim, né? E o outro não tem que gostar. E nem por isso, mas talvez seja o segredo é não brigar por isso. Bom, a gente caminhar junto ou também não caminhar junto, depende, se forem inconciliáveis essas diferenças aí, claro, o afastamento, mas ou então tentar compor. E é isso, né? Lidar com essas diferenças, né? Do que um gosta, o que o outro gosta. Agora tu vê, Newton, aonde a comida nos levou, né? Pois é. Porque isso, né? Ela acaba representando todas essas, né? Todas essas questões. E acho que o nosso tempo está esgotando. Coisa boa. Passa rápido, né? Passa rápido. Obrigado, então. Muito obrigado, Larissa, assim, pela oportunidade que tu me dá de a gente conversar sobre isso também. Obrigado, pessoal do CEAF. Obrigado aos colegas que vão dedicar algum tempinho para nos ouvir. E realmente, muito obrigado. E eu te agradeço, porque a interlocução foi muito gostosa. Obrigado a todos.